Os vereadores mirins de Criciúma participaram de um seminário de iniciação nesta quarta-feira, dia 6 de maio. A atividade aconteceu na Câmara de Vereadores de Forquilinha e foi oferecida pela Escola do Legislativo da Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Além de Criciúma, os vereadores mirins de Forquilinha e Morro da Fumaça também participaram do dia de atividades. Ao todo, 50 jovens puderam aprender mais sobre o poder legislativo. Teve hoje um dia inteiro, no nosso seminário de iniciação. Pela manhã eles tiveram duas palestras, que foi sobre a Constituição Federal e sobre o papel do vereador. Então ele é um dia de recheado. De manhã foi a primeira fala com outro professor, o professor Dr. Luciano. O papel do vereador foi comigo. Essa experiência foi incrível, assim. Eu, antes de entrar para o projeto Vereadora Mirim, eu não sabia basicamente nada de política. E conforme a gente foi tendo nossas primeiras reuniões da Câmara, a gente foi começando a aprender esse novo mundo que é a política. E hoje eu consegui aprender muitos pontos sobre a política, mas como o que eu vou ser como vereadora. Foi um dia de aprendizado muito importante, a gente aprendeu muito como funciona o papel do vereador na sociedade, a gente aprendeu muito sobre os três poderes e foi assim uma experiência que a gente entra sabendo uma coisa e a gente sai sabendo outra, a gente consegue descobrir muito mais sobre política. E assim, essa foi uma experiência importantíssima, acho que para todo mundo que participou, porque acho que todo mundo vai levar de alguma coisa aqui, vai levar para o mandato. Antes de entrar nesse projeto Mirim, eu não sabia de nada sobre a política, não tinha ideia de nenhuma coisa. Só que depois que eu entrei e vi que era um projeto especial, era um projeto que ele mostra que os jovens podem fazer parte da política, sim. Hoje foi um dia maravilhoso, Na parte da tarde, os pequenos legisladores colocaram a mão na massa e a fala à prova. Durante a oficina de argumentação e oratória, eles foram desafiados a falar para o público. Essa é uma oficina de argumentação e oratória, que para que eles peguem um pouco desse conhecimento mais teórico que eles aprenderam na manhã e apliquem um pouco na realidade deles, de entender qual foi a dinâmica que eles fizeram, de pensar um problema dentro do município deles e aí trazer uma proposta de solução, mas não qualquer solução, uma solução que um vereador ou uma vereadora possa fazer, o legislativo municipal. E aí a gente teve um primeiro momento agora na tarde de conversa, de análise de alguns outros colegas, e aí depois eles colocaram a mão na massa mesmo de pensar esse problema e essa solução e apresentaram daí para o grupo. Porque eu tenho muita vergonha de falar em frente de câmeras e muita coisa, mas aprendendo assim, coisas para não sentir tanta vergonha, eu me soltei muito mais na frente e consegui falar livremente. A gente aprendeu muito como montar um discurso. Foi muito interessante, a gente aprendeu como usar as palavras certas, a gente aprendeu a usar a oratória e o diálogo com o público que a gente está conversando para convencer o nosso argumento. Foi muito legal. A atividade que levou os vereadores mirins até Forquilinha também possibilitou a integração dos jovens com os legisladores de outros municípios. Então, esse eu entendo ser um momento extremamente importante até pela interação deles com os demais vereadores mirins de outros municípios, mas principalmente no que se refere a esse evento, que foi um treinamento para esses vereadores mirins. Então foi ministrado aqui sobre oratória, sobre a Constituição Federal, vários assuntos que com certeza vai agregar muito no mandato deles de vereadores mirins. Muito do conhecimento que eles têm, muitas das pessoas da população adulta não têm, que é de entender um pouco do funcionamento político e institucional do país. Assim. Então, entender, por exemplo, que a gente tem uma Constituição, o que ela significa, quando que ela foi criada, qual foi o contexto histórico, quantas que a gente teve e por que a gente teve, E aí entender também que, por exemplo, um vereador ou um prefeito não pode fazer o que quer, tem a divisão dos três poderes, o que é isso, quando que isso começa e dar importância principalmente isso para a democracia, para a gente viver num estado onde as pessoas possam se comunicar com ética e com responsabilidade dentro dos preceitos constitucionais, mas entender mesmo a importância dos preceitos constitucionais e da democracia como um todo para essa sociedade viver de uma forma plural, diversa e com respeito. Então, eu vejo que isso passa por todos os caminhos assim deles, da formação deles. Então, é muito importante assim.